Somos europeus desde as raízes. E estas raízes mesclaram-se logo à partida com as de outros continentes, de outros universos. Por isso, não há portugueses puros. Há portugueses diversos na sua riqueza cultural. Somos europeus na língua, na cultura, na história e, porque europeus, universais. Ok, então vamos a isto. Temos aqui um excerto que é um verdadeiro quebra-cabeças. À primeira vista, parece uma daquelas frases simples, quase de postal, sobre o que é ser português. Mas quanto mais olhamos, mais complexa se torna. A nossa missão hoje é mesmo essa, desmontar esta afirmação peça por peça. Queremos perceber esta visão de uma identidade que se diz europeia, mas que ao mesmo tempo parece ir buscar a sua força a todo o mundo. Exatamente. E o que é fascinante neste texto é que ele funciona quase como uma matriosca, não é? Abrimos uma ideia e, lá dentro, está outra que muda completamente o significado da primeira. É um argumento em miniatura, com uma lógica muito própria. Leva-nos numa viagem que começa numa afirmação de pertença, muito segura, e acaba por redefinir totalmente o que essa pertença significa. É isso mesmo. E a primeira gaveta que ele abre é muito, muito clara. Somos europeus desde as raízes. É uma afirmação fortíssima para começar. Não diz somos atlânticos ou ibéricos, diz europeus. Porquê é que acha que a Europa é posta como este ponto de partida? Esta raiz parece que nos amarra logo a um continente ou uma história muito específica. É um ponto de partida fundamental, sim. E a escolha da palavra raízes, lá está, não é nada inocente. Raiz implica algo profundo, orgânico, algo que nos alimenta desde sempre. Sugere que a nossa europeidade não é uma decisão política recente, tipo aderir à União Europeia. Certo. Não é uma camada de verniz. O texto argumenta que está na nossa fundação, no nosso ADN cultural, por assim dizer. Sim, mas a ideia de raiz, em muitos discursos nacionalistas, está muitas vezes ligada a uma ideia de pureza, de uma origem única e imaculada, como se a raiz fosse o ponto zero antes de qualquer contaminação. Precisamente. E é aí que o texto nos prepara a primeira grande surpresa. Usa essa imagem poderosa da raiz, que todos associamos a uma origem singular, E vira do avesso. e vira completamente do avesso na frase seguinte. A raiz aqui não é um símbolo de isolamento. É o oposto. É o primeiro ponto de contacto. É uma raiz que já nasce a entrelaçar-se com outras. Confesso que essa parte me apanhou desprevenida. Eu sempre pensei na mistura como algo que aconteceu depois da identidade estar formada, mas a fonte diz, e estas raízes mesclaram-se logo à partida com as de outros continentes, de outros universos. A expressão logo à partida é demolidora para essa ideia de pureza. Não é um evento da nossa história, é a nossa condição inicial. É a chave de tudo. A mistura não é um acrescento. É um elemento. Fundador. É fundador. A identidade portuguesa, segundo esta visão, nasce de um encontro, não de um isolamento. E depois a escolha das palavras é brilhante. Continente é a parte, digamos, literal. Pensamos logo em África, na Ásia, nas Américas. É a dimensão histórica geográfica. Certo. Essa é a parte que aprendemos na escola. O império, as trocas, as conquistas. Mas depois o texto acrescenta algo muito mais enigmático. De outros universos. O que é que podemos ler aqui? Claramente não se está a referir a extraterrestres. Não. É aí que o texto transcende a simples lição de história. Universos sugere que a mescla foi muito para além do contacto físico ou comercial. Foi um choque e uma fusão de cosmovisões, de formas diferentes de entender o mundo, a vida, a morte, o sagrado. Penso no que foi o encontro com as filosofias da Índia, com as estruturas sociais da África, com a espiritualidade do Brasil. Não se importaram só especiarias, importaram-se ideias, sons, sabores, palavras. Uma mistura de almas, então. Não apenas de corpos ou de mercadorias. Exatamente. A identidade nesta ótica é forjada no diálogo e também no conflito, claro. Não podemos romantizar isto, mas é forjada no diálogo com essas outras formas de ser. O que nos leva, de forma quase inevitável, à conclusão seguinte, que é declarada sem qualquer margem para dúvidas. Por isso, não há portugueses puros. Há portugueses diversos na sua riqueza cultural.
É uma afirmação muito ousada, quase política, não é? Está a dizer que qualquer discurso sobre uma pureza portuguesa é, por definição, uma mentira. Repare na ligação lógica, no por isso. A diversidade não é um acaso, é a consequência direta e inevitável daquela mistura original. E mais, o texto celebra-a, não diz diversos nos seus problemas, diz diversos na sua riqueza cultural. O valor não está na origem, na tal raiz supostamente pura. Está no resultado da fusão. A riqueza vem da complexidade. E essa riqueza é visível em todo o lado, se soubermos onde procurar, certo? É fácil falar disto em abstrato, mas onde é que vemos isto no dia a dia? Sem dúvida. Pensemos na gastronomia, que é talvez o exemplo mais delicioso. A nossa doçaria conventual, tão identitária, seria impensável sem o açúcar do Brasil e as especiarias do Oriente. A canela? Claro. Ou o uso do coentro, tão marcante no Alentejo, que tem raízes no norte de África. O piripiri, que hoje pomos em tudo, veio das Américas. Estes ingredientes foram tão bem integrados que hoje os sentimos como nossos. Não pensamos neles como estrangeiros. O mesmo acontece com a língua, não é? Lembro-me de ouvir a minha avó usar palavras como alcofa ou almofada e só mais tarde é que percebi que vêm do árabe. Estão tão entranhadas que nem questionamos. Precisamente. A própria palavra saudade, que tanto prezamos, há teorias fascinantes sobre as suas possíveis influências árabes. A nossa língua é um mapa vivo destes encontros. E na música? O fado é o nosso grande símbolo, mas a sua melancolia, a harmonia da guitarra portuguesa, há quem encontre ecos dos lamentos mouros, das mudinhas brasileiras. O que este excerto defende é que esta capacidade de absorver e transformar não é um desvio da verdadeira identidade, é a própria essência dela. A autenticidade portuguesa, por este prisma, é a sua gloriosa impureza. Ok, mas depois de toda esta viagem pela mistura, pela diversidade, o texto faz uma coisa um bocado estranha. Volta ao início e insiste com uma repetição curiosa. Somos europeus. Somos europeus na língua, na cultura, na história e porque europeus universais. Para mim, isto soa quase como uma contradição. Depois de nos mostrar que a nossa riqueza vem de todo o mundo, por que esta necessidade de voltar a afirmar com tanta força a identidade europeia? Essa é a jogada final do argumento. E é brilhante. A repetição somos europeus não é um erro. É uma reafirmação, sim, mas é uma reafirmação feita com um novo entendimento. É como se o texto dissesse, ok, agora que já perceberam a nossa complexidade, agora que já viram que as nossas raízes estão entrelaçadas com o mundo inteiro, podemos voltar a afirmar a nossa base europeia, mas já não é a mesma. Portanto, não é um recuo, é um fechar de círculo. A identidade europeia, no fim da frase, já não é a mesma do início. Exatamente. E a justificação final explica tudo. E porque europeus universais? Esta é a síntese. Vamos por partes. Primeiro, ancora a afirmação em pilares concretos. Língua, cultura, história. Sim, isso é inegável. A nossa língua é latina, a nossa história está ligada à da Europa há séculos. Mas a conclusão, e porque europeus universais, é a reviravolta. Basicamente o que se argumenta é que somos europeus, não apesar de nos termos misturado com o mundo. Mas precisamente por causa dessa mistura. É isso mesmo. Isso muda tudo. A nossa, digamos, carta de condução europeia ganha um carimbo extra, o da universalidade, que foi obtido através da nossa experiência global. Perfeito. A nossa universalidade não é teórica ou filosófica, vem de uma experiência vivida. Isto levanta uma questão importante. O que é ser universal neste contexto? Não é ser neutro ou sem características, como uma espécie de cidadão do mundo abstrato. Pelo contrário. É quase como ser um poliglota cultural. Não se esquece a língua-mãe, mas fala-se e compreende-se outras lógicas. É essa a imagem. É ter a capacidade de dialogar com as diferenças do mundo, porque, de alguma forma, já as temos dentro de nós. Pense nisto. Talvez seja por isso que um português consegue sentir uma estranha familiaridade tanto numa catedral gótica em Paris como num mercado em Marrakech. Ou numa festa tutelar em Salvador da Bahia. A sua própria cultura já tem ecos, por vezes tenues, de todos esses universos. A nossa identidade é uma ponte, não é um castelo. É ser europeu, sim, mas um europeu que carrega na sua bagagem os temperos da Ásia,
os ritmos da África e as palavras das Américas. Então, resumindo esta nossa viagem, partimos de uma frase que parecia ser uma simples afirmação de identidade europeia e acabamos numa definição que é tudo menos simples. Uma identidade que nasce da mistura, que encontra na diversidade a sua maior riqueza e que define a sua própria condição europeia através da sua experiência global. Exatamente. A mensagem central é que a autenticidade portuguesa não está numa pureza mítica, perdida no tempo, que temos de proteger. Pelo contrário, está na nossa capacidade histórica e contínua de absorver, misturar e criar algo novo a partir desses encontros. É um paradoxo fascinante sermos definidos como profundamente locais, enraizados na Europa, precisamente pela nossa radical abertura ao global. É uma visão incrivelmente poderosa e relevante, especialmente hoje num mundo que tanto debate estas questões de identidade, de fronteiras. Apresenta a identidade não como uma fortaleza, mas como uma praça pública, em constante diálogo. Sem dúvida, e isso talvez nos deixe com uma provocação final. O texto fala de uma mistura que aconteceu logo à partida, na Fundação Histórica. Mas a verdade é que esse processo de encontro com outros universos nunca terminou. O mundo continua a chegar a Portugal. E isso leva-me a uma questão que fica no ar. Se esta mistura de universos é um pilar fundador da nossa identidade cultural, como é que nós, na sociedade de hoje, lidamos com as novas vagas de migração? Com os novos universos que chegam todos os dias? Continuamos a ver essa mistura como a fonte da nossa riqueza, como defende este texto, ou passamos a temê-la como uma ameaça a uma identidade que, se calhar, nunca percebemos assim tão bem?